Mais uma vez estou aqui para trazer uma palavra de Deus ao seu coração. Convido você para nós lermos a Bíblia Sagrada no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 18, versículo de número 1. Mas antes de eu fazer essa leitura, eu convido você para se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like. Diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, versículo de número 2, levanta-te e desce à casa do oleiro e lá te farei ouvir as minhas palavras. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, a palavra do Senhor está nos mostrando, está nos falando a respeito de um homem por nome de Jeremias, a qual o Senhor, no capítulo de número 1, o Senhor, ele chama Jeremias. E neste momento eu quero trazer um tema que tem por título, levanta-te e desce à casa do oleiro. Então, dentro deste texto lindo e maravilhoso, a qual vai nos contar a história de um homem por nome Jeremias, profeta de Deus, escolhido por Deus, ele vai no capítulo 1, a qual ele estava dizendo, Senhor, eu ainda sou uma criança, eu não sei falar. Jeremias estava se sentindo como uma criança que não sabia falar, mas o Senhor, ele disse, vai, porque eu sou contigo, vai, porque as minhas palavras eu vou colocar na tua boca, Jeremias, porque antes de Jeremias ser formado, antes de Jeremias ser gerado no ventre da mãe dele, o Senhor já tinha escolhido Jeremias para uma missão, assim como o Senhor te escolheu para uma missão, assim como o Senhor te escolheu para uma obra, a qual ele tem para a sua vida. Então Jeremias, no capítulo de número 1, o Senhor está falando com ele, o Senhor está perguntando para ele o que é que vê Jeremias. E ele disse, eu vejo uma vara de amendoeira. E diz a palavra do Senhor, vai, porque eu sou contigo. Aleluia. Então a palavra do Senhor para Jeremias foi uma ordenança. Foi um pedido para ele ir, para anunciar a palavra do Senhor. Mas no capítulo de número 18, Jeremias, agora ele já está dentro de um calabouço. Jeremias já está passando por algumas provas, momentos de aflições, momentos difíceis da sua vida. E a palavra do Senhor para Jeremias é, levanta-te e desce à casa do oleiro, aleluia, porque lá te mostrarei o que hás de fazer. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vamos ver um homem de Deus, um profeta de Deus, agora já está passando momentos difíceis, talvez entrando num período de depressão, mas a palavra do Senhor para Jeremias foi essa, levanta-te, desce à casa do oleiro, não fica prostrado, Jeremias, porque eu tenho algo contigo, eu te escolhi antes que tu fosse gerado no ventre da tua mãe, antes que tu fosse formado no ventre da tua mãe, Jeremias, eu já tinha te escolhido, eu já tinha te chamado. Então eu quero dizer para você nesta noite, nesse momento que está aí na sua casa, se você está prostrado, se você aceitou Cristo como seu Salvador, se você está aí na sua casa desanimado, pensando que tudo está acabado, eu quero dizer para você, levanta-te e desce à casa do oleiro, porque o oleiro, ele tem algo especial para você. A palavra do Senhor vai nos mostrar que ela está mostrando para Jeremias, que ela estava falando para Jeremias, dizendo, levanta-te e desce à casa do oleiro. Aleluia, farei ouvir as minhas palavras. E a palavra do Senhor vai dizer, e desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, como o vaso que ele fazia de barro, quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Aleluia. Então Jeremias, ele vai se levantar, ele vai descer à casa do oleiro, e lá ele vai observar o oleiro trabalhando. E a palavra do Senhor vai nos dizer que quando o oleiro estava trabalhando, o vaso se quebrou na mão dele. Aleluia.
aleluia. O vaso se despedaçou na mão dele, mas a palavra do Senhor vai nos dizer que aquele oleiro pegou aquele vaso quebrado, aqueles pedaços de vaso, aleluia, e tornou a fazer dele outro vaso conforme bem lhe parecia. Agora eu pergunto para você e te mostro o primeiro processo quando a pessoa aceita Cristo como seu Salvador. O primeiro processo da vida quando a pessoa vem para a igreja, ele começa a passar por um processo de confirmação, de estabilidade, por um processo de reajuste para que ele possa estar na presença de Deus segundo a vontade de Deus e não segundo a vontade dele. Jeremias, primeiro ele vai observar, aleluia, o trabalhar do oleiro. Ele vai pegar o barro, ele vai fazer um vaso lindo, um vaso bonito, mas aquele vaso a qual o oleiro estava fazendo, ele se quebrou. Mas ele não vai jogar no lixo aquele pedaço de vaso que quebrou. Ele não vai jogar fora, não. Ele vai pegar, ele vai reaproveitar e vai fazer dele outro vaso conforme bem lhe parecia. O que eu quero dizer com esta palavra? Eu quero dizer com esta palavra, você que aceitar a Cristo como Salvador e agora por algum motivo, por uma aprovação, por uma luta, você parou, o Senhor te convida, volta à casa do oleiro, desce à casa do oleiro, porque o Senhor quer fazer de você outro vaso conforme bem lhe parecia antes, porque o Senhor, ele é especialista em fazer vaso, aleluia, pegar aquilo que não presta, pegar aquilo que a sociedade desvaloriza e fazer um vaso conforme ele quer usar na sua casa. Eu quero dizer para você que Jeremias, quando ele desce à casa do oleiro, ele vai ver o trabalhar do Senhor. No versículo de número 5 ele vai dizer: então veio a minha palavra do Senhor dizendo, não poderei fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. Então, irmãos, olhando para Jeremias e olhando para a nação de Israel, a palavra do Senhor, ela vai de acordo à necessidade de cada um. Israel estava enfrentando momentos difíceis. A Bíblia vai nos dizer que Israel vai se sentir como um vaso quebrado. A Bíblia vai nos mostrar que Israel vai se sentir como um vaso que não tinha valor. Mas ele disse, olha Jeremias, como barro na mão do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos. Agora ele não vai dizer sois vós nas minhas mãos, Jeremias, não, ele vai dizer sois vós nas minhas mãos, ó Israel, porque Deus estava dizendo, eu vou fazer com você conforme bem lhe parecia. Você antes guerreava, você antes vencia a guerra, você não tinha medo de enfrentar o gigante, você não tinha medo de enfrentar nada, mas hoje você está parado, você está estacionado, mas o Senhor está dizendo, olha, eu vou fazer de você um vaso conforme bem lhe parecia. Deus quer te usar de volta. Deus quer pegar você que está aí estacionado, parado, e quer fazer de você outro vaso para você guerrear, para você ir em busca das almas que estão perdidas, em busca daqueles que estão sem força, em busca daqueles que estão caídos. Sabe por quê? Porque o Senhor, ele é especialista para pegar aquilo que não presta e fazer um vaso novo, e fazer o instrumento na sua mão. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, você vai ver que no capítulo de número 33 e o versículo de número 3 está dizendo, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te coisas grandes e firmes que tu não sabes. No momento que Israel estava enfrentando a batalha, no momento que Israel estava enfrentando a luta, no momento que Israel estava enfrentando os seus adversários, aleluia, talvez Israel sem força para lutar, talvez Israel sem força para pelejar, mas o Senhor vai dizer, clama a mim, aleluia, porque eu tenho uma resposta para você.
Clama a mim, ó Israel, porque eu tenho uma resposta para te dar. Clama a mim, ó nação brasileira, porque Deus tem uma palavra para você. Se você que está aí na sua casa clamar ao Senhor, colocar o seu coração, aleluia, nas mãos de Deus, colocar a sua vida na mão do Senhor, pode ter certeza que Deus, Ele tem o melhor para a sua vida. Não desista, somente levanta a sua cabeça, clame ao Senhor, porque um vaso quebrado, um vaso despedaçado, talvez para a sociedade não tenha valor, talvez para muitos não tenha valor, mas pode ter certeza que para Deus você tem valor, você é precioso, para Deus você é importante. Então não desista, não pare de lutar, não pare de caminhar, porque Deus tem o melhor para você. Quando a palavra do Senhor foi a Jeremias, para que Jeremias levantasse e descesse a casa do oleiro, é porque Deus estava dizendo: olha, Jeremias, nem tudo está perdido, eu tenho o melhor para fazer na sua vida, eu tenho o melhor para fazer acontecer na sua história, eu tenho algo preparado para você. Então não desista, clama, não pare, clama, não pare de lutar, porque Deus tem o melhor para você. Quando a palavra do Senhor vai dizer: olha, eu não posso fazer de você como fez Israel, aleluia, como fez o oleiro à casa de Israel, porque o oleiro pegou o barro, molhou o barro e fez um vaso novo, conforme bem lhe parecia. Deus quer fazer da mesma maneira, Ele quer fazer com você. Não desista, porque Deus tem o melhor para a sua vida. E ficando por aqui, que Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Shalom.